Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Sem mais delonga, quando trouxeram o exemplar, Aleluia. o livro do Gênesis, Aleluia. capítulo 22, a partir do verso 4. Livro do Gênesis, você vai localizar depois de Apocalipse, você vai encontrar o livro do Gênesis, capítulo 22. Foi nos dar um tema de grande relevância, muito preponderante. Nós vamos extrair algumas lições para a edificação da nossa fé. Amém? Aleluia. Capítulo 22, a partir do verso 4, onde está escrito: Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar em que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Aleluia. Glória a Deus. De onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Aleluia. E pode aplaudir Jesus por essa. Meus amados queridos irmãos, que podem tomar assento, em concordância com a liturgia do culto, eu quero louvar a Deus pela minha família que se faz presente, a minha esposa Líbina, meu filho Davi Arthur, a minha filha Stephanie Vitória e o Bernardo Samuel. Amém? Estão aí nos dando cobertura na intercessão, porque nos pesa a responsabilidade para que possamos fazer uso da exposição da palavra do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém! Amados queridos irmãos, em concordância com esta descrição que se encontra em apreço, haja vista que é importante nós, na verdade, trazer a luz do contexto para que possamos tirar as nossas conclusões. O livro de Gênesis registra com exatidão a criação, os começos da história da humanidade e a origem do povo hebreu, bem como o concerto entre Deus e os hebreus
através de Abraão e os demais patriarcas. O Senhor Jesus atestou no Novo Testamento a fidedignidade histórica de Gênesis como as escrituras divinamente inspiradas em Mateus capítulo 19, verso 4, no capítulo 24, 36, Lucas capítulo 11, 51, João capítulo 7, verso 21, e também lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 21. Gênesis divide-se naturalmente em duas partes, a partir do capítulo 1 até o capítulo 11, onde fornece uma divisão geral, partindo de Adão até Abraão, e concentra-se em 5 eventos. O primeiro evento, a criação de Deus, onde Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva, os quais ele colocou no jardim do Éden. O segundo evento, a queda de Adão e Eva, pela sua transgressão, introduzida na história da humanidade a maldição do pecado e a morte. O terceiro evento, Caim e Abel, esta tragédia colocou em movimento as duas correntes básicas da história, a civilização humanista e o remanescente redentor. O quarto evento, o dilúvio universal. O mundo antigo se tornara tão iníquo até o tempo da geração de Noé, que Deus destruiu por meio de um dilúvio universal e poupou somente a sua família. O quinto evento, a Torre de Babel, quando o mundo pós-dilúvio unificou-se em torno da idolatria, da rebelião. Deus dispensou ao confundir o seu idioma, a cultura, a espalhar a raça humana por toda a terra. Gênesis revela que o universo material e a vida na terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. 50 vezes nós encontramos no capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus é o sujeito de verbo e que demonstra o que ele fez como Criador. Gênesis é o livro das primeiras coisas, o primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro poligamo, os primeiros instrumentos musicais e as primeiras promessas da redenção em diante. Apenas um contexto para que possamos, ao entrar nesse texto. Interessante, amados queridos irmãos, que um certo homem, conhecido na verdade como até mesmo Nelson Jarvis, esse o qual no século XVIII aproximadamente, ele estabeleceu que possamos dizer um sistema da dispensação, esse o qual conhecido como Nelson, na verdade, que de acordo com seu conhecimento, ele teve a possibilidade de assim criar essa doutrina que nós chamamos a dispensação. E portanto, como diz o pressuposto calvino, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas ele teve assim a possibilidade, segundo o seu conhecimento, para que ele pudesse, na verdade, trazer esclarecimento sobre 7 dispensações. Porém, na verdade, ele o qual foi assim aquele que sistematizou, e aonde ele fala sobre a primeira dispensação. Essa primeira dispensação, amém? Glória a Deus.
Essa primeira dispensação, amados irmãos, está relacionado com a dispensação da inocência. A dispensação da inocência, que quer dizer ausência de pecado. A dispensação da inocência, o homem comungava com Deus, o homem estava vinculado a Deus. Nessa dispensação, onde Deus criou o homem em estado de perfeição. Nessa dispensação não havia o pecado, para que pudesse assim descaracterizar a família, a instituição estabelecida pelo Senhor. É de verdade, amado, queridos irmãos, que nessa dispensação aqui, o pecado, na verdade, não poderia até mesmo descaracterizar a primeira família que Deus tem criado. O que isso? Aí dando glória a Deus em nome de Jesus. Só que quando Deus, amado, queridos irmãos, criou o primeiro homem, a primeira mulher, ele tem dado o livre-arbítrio por conceição. Se bem que depois que veio a queda, aí agora, na verdade, o homem quebra o vínculo, o relacionamento. Quando o homem, na verdade, deu um grito de independência. Porém, agora, olhamos que o Senhor Deus, aqui, agora, que estabeleceu o princípio. Só que o homem, ele quebrou esse princípio, deu um grito de independência. Então, o Senhor Deus, ele também deu uma sentença nessa primeira dispensação, que é chamado a dispensação da inocência. Mas, pregador, qual é a definição de dispensação? A palavra dispensação, amado queridos irmãos, no grego transliterado, na verdade é um administrador de uma casa, como no livro do Salmo 24, primeiro, né? Do Senhor é os céus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. Então o Senhor é o administrador de todo o universo, de todas as coisas. Só que nesse espaço de tempo aqui, depois que o homem, na verdade, recebeu a sentença da parte do Senhor, vem a dispensação que é chamada da consciência. Então houve também esse espaço de tempo, a dispensação da consciência, também entrou o pecado da depravação, ao qual se alastrou em toda a terra. Mas o Senhor sempre tem visto alguém que fazia a diferença em meio à corrupção nessa época. O homem conhecido como Noé, o qual este andava com Deus, ele não se corrompeu, ele permaneceu firme. Noé é o personagem que prefigura a igreja do arrebatamento. Mesmo na dispensação da consciência, ele não se corrompeu aqui, se bem que ele tem sido um personagem que sempre pregou uma mensagem escatológica de arrependimento, para que o homem viesse reconhecer a gravidade do seu pecado e reconciliar com Deus Criador. Nesta dispensação da consciência, um espaço de tempo também, até a terceira dispensação, que é conhecido como o governo humano. E é bem verdade que aqui já inicia as primeiras civilizações nessa época, aonde se encontra Noé também, que fazia a diferença. A Bíblia vai dizer em Gênesis no capítulo 6, versículo 8, 9, que Noé andava com Deus. Ele foi preservado quando Deus manifestou a iminência do seu juízo por causa da depravação, da corrupção, quando o homem, na verdade, tornou com a consciência cauterizada, não queria se comprometer com as veracidades da palavra do arrependimento. Então veio o juízo de Deus, mas Deus preparou
uma porta de refúgio, uma arca, e Noé foi preservado e toda a sua família. Então houve aqui essa civilização. Então de Noé vem Cã, Jafé e Sem, aonde na verdade, segundo os estudiosos, diz que aonde veio na civilização que é na verdade conhecido como a Ásia, a Europa e também a África, esses continentes que é envolvido nesta civilização. E depois, na verdade, dessa dispensação do governo humano, aonde também teve um espaço de tempo em que Deus, o qual veio trazendo julgamento também à humanidade. Depois agora vem a dispensação que é chamado patriarcal, aonde começa com o personagem Abraão. E nessa dispensação patriarcal, ela tem um período de tempo também que vai até ao período em que o filho de Israel estava no Egito. E depois agora vem outro espaço de tempo, amado queridos irmãos, que é chamada dispensação da lei. A dispensação da lei também pode também dividir em três partes, que é o período da lei que começou ali a partir do deserto, que vai até a dispensação da graça no tempo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse período é bem verdade, amado queridos irmãos, que é envolvido ali também o governo teocrático da parte de Deus. Depois vem a monarquia e o período do gentio. Então nós olhamos que a sexta dispensação, a qual nós estamos inserindo no seu contexto, que é a dispensação da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Deus manifestou o que? O teu amor transcendental que abrange a todo homem, dando ao homem a possibilidade para que possa reconciliar com teu Criador e alcançará a salvação pela graça. O que é graça é um favor que ninguém merece. É por isso que nós estamos nessa dispensação, e eu creio, amado queridos irmãos, que também nós somos bem-aventurados, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem manifestado essa graça sobre a nossa vida. Então nós temos um motivo para glorificar, para adorar a esse Deus Todo-Poderoso, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Quem sente essa graça aqui, glorifica ao Senhor. Se bem que na verdade existe a dispensação do milênio, mas é importante entender, amado queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele declara em Gálatas no capítulo 3 e no versículo 8, previsto as escrituras, que primeiro o Senhor pregou o evangelho a Abraão para justificar o gentio. Então Abraão é o personagem ao qual teve a prioridade de ouvir o que? A palavra do evangelho pelo Senhor Deus. A Bíblia diz lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12 e o versículo 1, e o Senhor Deus apareceu a Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. É bem verdade que Deus lhe faz para Abraão 7 promessas, e uma dessas promessas é justificar o gentio. Abraão não só era um homem de fé, Abraão não era um homem só de tamanho envergadura espiritual, mas também ele era conhecido como homem do altar. Quando nós lemos no Gênesis no capítulo 12 e no versículo 7, quando o Senhor apareceu para Abraão, a Bíblia vai dizer que ali em Siquém ele levantou ao altar ao Senhor, que lhe apareceu em visão. Aí no capítulo 12 e no versículo 13, e o Senhor, mais uma vez que tinha aparecido para Abraão, ele levantou o altar em Morá, a grande
agradecendo ao Senhor. Aí no capítulo 13, no versículo 18, mais uma vez Abraão se levanta um altar agradecendo a Deus pelos livramentos, pelos benefícios e por tudo aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida. E pode dar glória ao Senhor. Portanto, amados queridos irmãos, nós lemos o contexto histórico, a biografia desse personagem, conhecido como Abrão. Depois Deus lhe trocou o seu nome Abraão. É bem verdade que ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, sendo uma referência, ele foi abençoado em toda a sua trajetória, porque ele constantemente alimentava a tua fé. A Bíblia vai dizer que ele é conhecido também como profeta. Lá no capítulo 20, a partir do versículo 7, o próprio Deus, na verdade, chama ele como profeta, que era portador das revelações da parte do Senhor. E aonde ele ia, Deus o abençoava. E aonde ele ia, Deus era com ele. E ele tem sido, na verdade, aleluia, aquele que o Senhor tem feito grandes coisas. E é bem verdade que no capítulo 15, versículo 1, quando o Senhor, na verdade, aparece para ele e ali começa a ratificar a promessa. Abraão, mesmo homem de idade, como também Sara, mas ele era um homem de fé. Ele depositava a tua esperança no Senhor. Se bem que, na verdade, no capítulo 22, aonde nós lemos a partir do versículo 4 em diante, Abraão, ele sabia as suas limitações e ele era sensível à voz do Senhor. E ele não tomava decisão precipitadamente. Se bem que ele, com mais de 100 anos de idade, não seria fácil neste cenário quando o Senhor fala para com ele. Embora que ele, na verdade, seja um homem como eu e você, mas ele tinha uma fé passiva, uma fé ativa. Ele sabia que o teu relacionamento com Deus era muito profundo, ao nível de espiritualidade que ele tinha para com o Senhor. É bem verdade, amado queridos irmãos, que quando o Senhor fala para com ele dizendo: eu quero que você pegue o teu único filho, eu quero que você pegue agora o teu primogênito, o filho da promessa, e agora ele ficou em dupla personalidade, a tua razão poderia substituir a tua fé? É claro que não, amado queridos irmãos, porque nós sabemos que a fé de Abraão, a tua razão não poderia substituir, porque quando ele falou para com aquele que foi para com ele lá no Monte Moriá, ele disse para ele: vocês vão ficar aqui no pé do monte e nós vamos subir e nós vamos adorar e depois nós vamos voltar, porque ele sabia que mesmo que o menino morrisse, o Senhor tinha o poder para fazer o céu. Oh glória, aleluia. E ele sabia também que posteriormente Deus não aceita o sacrifício de ser humano, mas aqui, amado queridos irmãos, ele tinha sua consciência pura, convicta, porque na verdade, aleluia, ele estava um profundo relacionamento com Deus. Então Deus está provando a tua fé até aonde ele poderia suportar, e aqui ele estava oferecendo o melhor. Não sei se você tem essa expectativa de oferecer o melhor para Deus. Então ofereça o melhor para Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Há momento que Deus ele nos coloca, amado queridos irmãos, em determinadas provações, em luta, obstáculo, para ver se nós vamos fazer resistência, para ver se nós vamos parar, para ver se nós vamos, aleluia, até mesmo não se comprometer. É desse jeito, mas o Senhor, na verdade, ele sempre, quando olha para mim, para você, ele sabe até onde nós podemos suportar. E eu creio que muitas das vezes não tem seguido o modelo exemplar de fé de Abraão, porque Abraão, além de ser o homem espiritual, era um homem cheio de fé, e é por isso
que nós devemos seguir o exemplo dele, porque as promessas que Deus tem feito a ele não tem sido falível, não cai por terra, porque Deus ele é fiel. Porque Abraão, em determinada situação, amado, queridos irmãos, ele teve que fazer isso secretamente de Sara, porque Sara é emocional. Eu acredito que Sara não ia deixar levar o teu filho para ser sacrificado, mas Deus aqui, ele falou com Abraão, porque Abraão, ele sabia que Deus na verdade era poderoso para ressuscitar. Deus moverá, oh glória. Esta palavra, ela é muito forte, amado, queridos irmãos, porque nós sabemos que nós estamos aqui, mas nós cremos na providência do Deus Todo-Poderoso. Você crê na providência de Deus, glorifica a Ele. Aleluia. Interessante, amado, queridos, que a única ferramenta que Abraão ele tinha, na verdade, era a sua fé. Mas o que é fé? Fé é substantivo, fé é abstrato. A Bíblia vai dizer, lá em Romanos, no capítulo 1, e no versículo 8, e Paulo deu graças a Deus, ouvindo a fé dos irmãos, que estava firme em Cristo Jesus, lá na igreja em Roma. E lá no capítulo 4 e no versículo 20 de Romanos está escrito: e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Em Romanos no capítulo 1 e no versículo 16, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto judeus como gregos, porque a justiça se revela nele através de fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 22, a justiça de Deus é pela fé em Cristo Jesus, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, que nós não andamos por vista, e sim por fé em Cristo. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 11 e no versículo 22, tende fé em Deus. Em Lucas capítulo 17 e no versículo 5, e disse os discípulos ao Senhor: acrescenta-nos a nossa fé. Está escrito lá também em Lucas capítulo 22 no versículo 31, e disse o Senhor Jesus: Simão, Satanás rogou a Deus para se andar contigo no trigo, mas eu roguei por ti para não viesse desfalecer a tua fé. Quando você se converter, ajuda o teu irmão. O propósito do diabo é querer manipular, é querer ofuscar a tua fé, mas não vai prevalecer. A Bíblia diz, amado, queridos irmãos, em 1 João no capítulo 5 e no versículo 4, quem é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 7 e no versículo 9, maravilhou-se Jesus virando para a multidão e disse: eu nunca vi tanta fé em Israel como esta. Vai, porque o rapaz já está curando. Nós temos que ter fé. A Bíblia vai dizer lá em Efésios no capítulo 5 e no versículo 4: há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Em 1 de Pedro no capítulo 1 e no versículo 9, que o fim da nossa fé é a nossa salvação em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em Hebreus no capítulo 10
e no versículo, aleluia, 38 em diante, bendito seja o nome santo do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão fez resistência, ele foi, mas ele foi pela fé, ele foi porque ele creu. É por isso que ele disse para Isaac: o Senhor proverá. Sabe por quê? Porque eu tenho fé. Ele é o Deus que manda em cima e manda embaixo. Eu creio que ele vai trazer a solução. Então é pela fé. Talvez você veio aqui em busca de um milagre, de uma intervenção de Deus. Parece que está tudo travado, parece que é impossível, parece que não tem solução, mas nesta noite Deus marcou com exclusividade que ele vai quebrar as correntes pela fé, ele vai restaurar a família pela fé, ele vai fazer a devolução perdida pela fé, ele vai te levantar pela fé, vai dar certo pela fé, o demônio vai sair é pela fé. É pela fé, amado, queridos irmãos. A gente não pode perder o que? A fé em Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 1 e no versículo 23, aleluia, aquele que nos perseguia, agora ele prega a fé. Irmão, você está pregando com fé? Você tem fé? Então, se você tem fé, você sabe que Jesus está na casa e o milagre é certo. Aleluia, glorifica Ele. Amado, queridos irmãos, em 2 Timóteo, a partir do capítulo 1, no versículo 5, aonde Paulo lhe diz: eu trago em memória a tua fé, não fingida, mas primeiro habitou em tua volante, depois eu disse, eu estou convencido que habita em ti também. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem está guardando a fé, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Você chegou no seu limite, porque tem muitos que já perdeu a fé. Tem mais razão do que fé. Mas nesta noite Deus, Ele vai substituir. Deus está falando contigo: para de tanta razão, tenha fé. Eu não trabalho em concordância com a tua razão, eu trabalho através da tua fé. Oh, bendito é o nome do Senhor. Você crê? Então te prepare em nome de Jesus Cristo, que você não sai daqui da maneira que você entrou. A Bíblia vai dizer em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 2: você recebeu o Espírito, foi pela obra da lei ou foi pela pregação da fé? Que recebeu o Espírito Santo aí pela pregação da fé, glorifica o nome do Senhor. Porque pela lei ninguém é justificado. Aleluia, nós somos justificados pela fé. A Bíblia vai dizer, amado, queridos irmãos, em Romanos, a partir do capítulo 13, no versículo 11, e digo isto para vós outros que já conhecem o tempo: já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando no princípio aceitamos a fé. A noite é passada e o dia já vem. Aleluia. Revestimos das armas da luz e rejeitamos as obras das trevas. Oh glória. Então isso aqui, amado, está falando de Jesus. Ele está voltando. Você crê? Glorifica a Deus. A Bíblia vai dizer em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E lá no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 7: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E no capítulo 3, no versículo 11, está escrito: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Nós seguimos os passos de quem? De Abraão. Quando ele diz Deus proverá, isso aqui é um ato de fé. Isso aqui não é fruto de imaginação, não.
Ele estava no deserto, no monte. Parecia impossível. Como é, o que Deus vai fazer aqui? Mas Deus, Ele está no controle. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Oh glória! Assim como está escrito na carta aos Hebreus, onde fala dos heróis da fé, no capítulo 11, ali fala de cada personagem. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Noé, aleluia. Pela fé também, Abel deu o menor sacrifício. Então pela fé você dá o melhor para Deus. Pela fé Abraão, pela fé Sansão, pela fé Moisés, pela fé Davi. Então é tudo pela fé. Eu creio em nome de Jesus Cristo que é pela fé. Glória ao Senhor Jesus. Eu creio que nesta noite o Senhor, Ele está alimentando, acrescentando, renovando. Que você não pode, na verdade, aleluia, é depositar tua fé no homem, mas deposita em Deus. Porque Deus, Ele se responsabiliza. Talvez você veio aqui, glória a Deus, eu já perdi a fé, mediante a turbulência, a perseguição, a oposição, mas Deus está dizendo: não te preocupe, porque você veio no lugar certo. Você veio no centro de recuperação, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque não é o homem, não é o diabo que vai definir a tua fé, é Deus, bendito. É Deus que define, amado. Alguém olha para você, te avalia por baixo. Alguém olha para você, muitas vezes não dá nada pela sua vida. Não te preocupe, em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele se responsabiliza pela tua chamada, pela tua vocação, pelo teu ministério. Porque eu vejo um potencial de Deus na tua vida. Eu vejo em nome de Jesus Cristo, creia, aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele é fiel. Não deixa ser influenciado por pessoas que já perdeu a fé e faz parte da comunidade daquele que não tem fé. Aleluia, mas eu creio em nome de Jesus Cristo que nenhum de nós que se encontra aqui, na verdade, um dia não foi confrontado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Deus abriu a porta da fé. O diabo que sai da frente em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe por quê? A casa vai cair para o diabo, mas a tua não. Em nome de Jesus você crê, porque pela fé você está recebendo aí a Deus. Deus está dizendo: estou acrescentando fé de muito aqui. Eita, aleluia, soia. Porque tem fé, amado, não é influenciado pela ideologia, pelas metodologias, pela sutileza diabólica, por aquilo o qual ele sustenta, dizendo que é o politicamente correto. Não, amado, aleluia, a tua visão é diferente em nome de Jesus Cristo. Aleluia, talvez você ainda não enxergou o sobrenatural, mas eu creio que Deus, Ele se faz presente no nosso meio e você vai enxergar com perfeição. Você crê em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Não sei o que está impedindo, aleluia, mas eu creio que todo bloqueio está caindo por terra. O palácio está caindo por terra aqui agora. Eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia, Jesus está voltando. Você precisa estar firme, você precisa ser constante, porque quem tem fé não é pessimista, é otimista. Oh meu Deus, quem tem fé tem uma característica peculiar. Todo mundo sai, mas ele fica para conquistar. Quem vai conquistar, levante a mão, glorifica o nome do Senhor. Lembra-te de 1 de Reis, 1 Samuel, no capítulo, aleluia, 17, versículo 17. Davi, ele disse para Saul: o Senhor me livrou da
das garras do urso e do leão, e também ele vai me livrar desse filisteu, porque quem tem fé não tem gigante que fica na frente. Você crê? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O Deus que te livrou do urso e do leão também vai te dar livramento do gigante. Você crê? Aleluia! É pela fé. Levante a mão, glorifica. Só que está vendo a queda do gigante. Eita glória! Meu Deus do céu, é isso que Deus tem para nós, essa direção gloriosa, falando sobre a fé. Observe que em todos os milagres de Jesus ele dizia o quê? Vai, a tua fé salvou. Aleluia. Marcos capítulo 9, 58, ele disse para o cego: o que quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, vai, a tua fé salvou. O Senhor está dizendo, aleluia, você vai sair daqui, não da maneira que você entrou. Mas você vai sair daqui com a consciência pura. Aleluia. Você vai fazer igual Paulo, lá em Atos, no capítulo 26, primeiro: eu tenho mandado com a minha consciência pura perante o Senhor. Você chegou com a consciência pesada, então tu vai sair daqui com a sua consciência pura, porque o projeto está de pé. A última palavra não é o homem que dá. O teu advogado nunca perdeu a causa. O advogado por excelência se chama Jesus. Quando chega o tempo de Deus, aleluia, ele muda a circunstância. Oh glória! E tem crente aqui, aleluia, que Deus ele está mudando circunstâncias só para te abençoar. Você crê, libera o teu glória, libera o teu aleluia, em nome de Jesus, porque a glória é para ele. Glória ao Senhor Jesus Cristo. É pela fé que nós estamos aqui, aleluia. Eu quero que você tome posse para a glória de Deus, em nome de Jesus. Porque é um perigo muito grande quando alguém começa a andar com pessoas que não têm fé. Afasta, em nome de Jesus, né? Pessoas que abrem a sua boca aleatoriamente, palavras pejorativas, isso não edifica ninguém. A questão aqui é o que? É a fé sobrenatural. E eu creio que nós andamos, amado, é pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. É verdade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode estar desempregado, mas se você criar as portas, vai se abrir, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, porque o Deus que nos justifica, ele se faz presente em nosso meio aqui nesta noite. Quem pode glorificar o nome santo do Senhor? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Com esta palavra, com esta reflexão da palavra de Deus. Aleluia, peço a oração, aleluia, aos irmãos, ora por mim, ora pela minha família.